dia a todos. Bom dia, senhores vereadoras e aos nossos telespectadores. Eu solicito ao senhor secretário que proceda com o registro da presença dos senhores vereadores. Solicito ao vereador Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Havendo o número legal em nome de Deus e da comunidade, declara aberta a presente sessão. E iniciaremos os nossos trabalhos. A presente sessão extraordinária foi convocada especificamente para apreciação e julgamento de prestação de contas anual referente aos exercícios financeiros de 2017, 18, 19 e 20, de responsabilidade da senhora Lucélia Pim Ferreira Da Fonseca. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura dos projetos de decretos legislativos número 56, 57, 58, 59/2025, referente às contas da gestão dos exercícios financeiros de 2017 a 2020, responsabilidade da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca. Projeto de decreto legislativo número 56, 2025, dispõe sobre o julgamento das contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca relativas ao exercício financeiro de 2007. Ficam aprovadas com ressalva as contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, prefeita municipal de São Gabriel da Palha, no exercício de 2017, em conformidade com o parecer prévio número 49/2021, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 57, que dispõe sobre o julgamento das contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, relativas ao exercício financeiro de 2018. Artigo 1º, ficam rejeitadas as contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, prefeita municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 2018, em conformidade com o parecer prévio 081/2021, 8, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 58, dispõe sobre o julgamento das contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, relativas ao exercício financeiro de 2019. Artigo 1º, ficam rejeitadas as contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, prefeita municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 2019, em conformidade com o parecer prévio 99/2022, 6, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 59, que dispõe sobre o julgamento das contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, relativas ao exercício financeiro de 2020. Artigo 1º, ficam rejeitadas as contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, prefeita municipal de São Gabriel da Palha, referente ao exercício financeiro de 2020, em conformidade com o parecer prévio número 10/2023, 4, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Convido o vereador Fagner Ferreira, que relatou o processo de prestação de contas de 2017, junto à Comissão de Orçamentos e Finanças, que terá 15 minutos para fazer as suas considerações. Coloca óculos, pô. Bom dia a todos, ao plenário e
aos nobres colegas vereadores. O exercício 2017 foi pautado com ressalva, principalmente por questões relacionadas ao Instituto, questões essas que depois houve aí um grande movimento da Prefeitura em relação a tentar sanar. São contas dentro do possível para uma gestão que começava ali pegando uma prefeitura que passou por muitos problemas na gestão anterior. Sem muita delonga, são contas aprovadas, com ressalva, mas principalmente por causa disso. É isso. Obrigado. Bom dia. O vereador Fagner, se você quiser falar das 4 contas, vou dar a mesma oportunidade para a CEA, aí você explica a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e aí a gente fica essa parte encerrada, depois a gente só coloca em votação. Considerando 2017 contas aprovadas com ressalva, os problemas se acumularam. Nós tivemos, então, 2018, 19 e 20, contas que o tribunal considerou tecnicamente reprovadas. Considerou tecnicamente reprovadas por uma série de pequenos problemas, mas principalmente problemas relacionados ao Instituto de Previdência da cidade. Esse instituto, como vocês já passaram aqui por contas de 2 ex-prefeitos que estavam aí por votar, acho que ficou comum para os senhores entenderem que ele é um problema recorrente, sério, e que mantém as contas dos nossos prefeitos, geralmente, com status reprovado. Essa foi a principal polêmica relacionada a esses anos, e os anos, então, 2018, 19 e 20, considerados reprovados principalmente por causa desse tipo de interpretação. Cabe a nós, então, votar de acordo com o que a gente entende, já que estamos em São Gabriel, somos de São Gabriel, entendemos a realidade do município. Nosso parecer não vai contra o parecer do Tribunal de Contas, ele é um parecer técnico, precisa acompanhar as situações encontradas pela Corte, e nós, então, no parecer, confirmamos o fato de que, realmente, as contas vieram reprovadas por essas tecnicidades. No entanto, com o voto que temos aqui, entendendo a realidade do município, capacidade de arrecadação e o que foi acontecendo ao longo dos anos de 2018, 19 e 20, podemos, então, querer manter ou derrubar essa situação de acordo com o que entendemos por bem. Particularmente, acredito que, da mesma forma que os outros prefeitos que nós analisamos suas contas aqui, podemos trabalhar na mesma linha, entendendo as realidades do nosso município. No entanto, a parte técnica tem que prevalecer no sentido do papel onde a gente tem que concordar que houveram problemas e algumas questões relacionadas ao Instituto que mantiveram essas contas reprovadas. Lembrando que hoje em dia, né, a gente imputa o problema quando há dolo, quando há vontade de fazer o mal ali à administração pública, o que não considero o caso. Então, basicamente, a primeira conta, nós temos uma conta aprovada com ressalva, e os 3 anos seguintes foram 3 anos bem complicados. Acredito que a senhora prefeita Lucélia vai explicar para a gente aqui como foi sua gestão, e que, nesse caso, nos anos de 2018, 19 e 20, a gente pode ponderar que a realidade do município levou as contas ao status atual. Basicamente, é isso. Agradeço aí a atenção de todos e à disposição para qualquer dúvida. Eu peço os senhores vereadores que assinem aí a lista de presença, ou peçam para alguém estar assinando para eles aí. Neste momento, eu convido a senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, que terá até 15 minutos para fazer suas alegações como garantia dos direitos fundamentais, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme artigo 5, inciso, nem sei se aqui, da Constituição Federal. Isso aqui é 55, né? 55. Céia, se você quiser, você pode fazer da mesma forma que o Fagner fez, você já pode falar das suas 4 contas, que aí depois a gente só põe em votação. Tá bom, obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar o Aguilar, presidente
da Câmara, Fabiano Oste, primeiro secretário, Joy, funcionário, vereador Léo Bragato, vereador Gabriel, vereadora, nossa única vereadora Lúcia, vereador Fagner, vereador Zé Roque, vereador Getúlio, vereador Renato, vereador Orian, Disseu, o Robinho e o Edson. Cumprimentar todos vocês, cumprimentar os demais presentes, meu esposo também, que está aqui presente comigo. O que eu quero dizer, gente, que esse momento é histórico, ele é histórico na vida de um ex-prefeito e muito importante na minha vida. Porque eu fui prefeita dessa cidade e vocês aprovaram há pouco tempo as contas de 2 prefeitos também. E eu tenho certeza que para eles foi assim, né, um alívio ver essas contas votadas. Então é o que a gente espera depois que você presta serviço, depois que você senta por 4 anos naquela cadeira de prefeito e assume tantos problemas, né, que você tem, que senta ali, a partir do momento que você senta ali, é jogado vários problemas em cima de você. Então, a votação dessas contas, a apreciação dessas contas por vocês é muito importante na nossa vida. E, explanando sobre as minhas contas, eu quero dizer o seguinte: quando nós assumimos, o Léo era meu vice, me acompanhou, né, Léo? Em 2017, nós pegamos uma prefeitura completamente desestruturada, endividada, mais de 15 milhões de dívida. Não foi fácil organizar São Gabriel. Eu queria comprar remédio, nem licitação para comprar remédio tinha. Quando eu fui comprar remédio, não tinha licitação, não podia comprar, não tinha remédio no posto. Aí eu licitei. Quando eu fui fazer a compra, sabe o que o fornecedor falou? Paga o que você me deve primeiro para depois eu te entregar remédio. E ele que tinha ganhado a licitação. Então, esses são assim, um dos pouquinhos dos problemas que nós enfrentamos, para vocês terem uma ideia. Depois nós pegamos a situação desses 2 hospitais. O Hospital Dr. Luiz não podia receber R$1, que eu não podia colocar lá, porque o Henrique já tinha sido punido por ter colocado R$60 mil lá. O hospital de baixo não podia receber recurso. Nós tínhamos um PA lá no posto insalubre, que a vigilância sanitária falou: você não pode usar aqui. E a obrigação do município é ter um PA funcionando, pelo menos um PA funcionando, um pronto atendimento. Então, o que nós tivemos que fazer? Tomar medida drástica novamente, antipática. Enfrentamos eu enfrentei o meu grupo político e tive que respeitar uma lei lá de 1970 e pegar aquele hospital para o município para poder botar o serviço 24 horas ali de atendimento de saúde à população de São Gabriel da Palha. Não bastando isso, ainda enfrentei a crise da Previdência. Como já foi dito aqui pelo o nobre vereador Faguinho, os prefeitos anteriores tiveram problemas com as contas deles por causa da Previdência. Eu estou tendo, o prefeito Tiago terá, o próximo prefeito terá, porque o problema é muito grande. Essa Previdência foi criada lá atrás e, a partir do momento que criou, ficaram, acho que, 12 anos sem ninguém contribuir. Aí nós pegamos os aposentados, emancipou a Guia Branca, emancipou Vila Valério, os aposentados ficaram todos para nós e a conta o rombo só foi crescendo. Então, é um problema muito sério. Mas que nós tomamos providências sérias, urgentes e antipáticas novamente, né? Que não dão voto. Nós tomamos para quê? Para que ela pudesse sobreviver. E hoje a gente já está colhendo os frutos. A situação da Previdência hoje está muito melhor do que estava no passado. Então, assim, foi em razão do que foi feito e do que está sendo feito, né? Então, um outro problema. São Gabriel da Palha, quando foi feita a reforma previdenciária a nível de governo federal, nós somos o primeiro município a adequar a lei federal à lei municipal. O primeiro município do Estado do Espírito Santo. Então, isso até me ajudou no Tribunal de Contas, porque eles viram a importância que nós estávamos dando ao Instituto de Previdência. A gente não ficou ali, né, achando que aquilo não era importante. Depois também, gente, na minha administração, outra dificuldade, a CASP. A CASP, ela, no meu governo, quando eu cheguei, eu fui procurada porque um dependente da CASP, se a consulta era R$65,
O segurado pagava um valor maior um pouquinho, mas o dependente pagava 50. Mas se ele fizesse uma consulta por mês, a consulta era 65. Então, olha se a conta fecha. Era outra que ia entrar em dificuldade séria, que a gente sabe que não está muito bem, mas eu tive que aumentar o repasse do dependente em 100%. 100%. Por quê? Porque não foi feito antes, subindo um pouquinho, né, cada ano. Então, são atitudes antipáticas, problemas que nós tivemos que resolver para São Gabriel seguir. E depois, gente, também, não bastando isso tudo, eu venho, né, em 2019 e pego a pandemia. A última, dos últimos 100 anos. Olha que coisa séria. Olha o que nós tivemos que fazer. O Getulinho lembra, o Léo lembra, o Zé Roque, que estavam lá. E vocês, vereadores, hoje vocês que são vereadores, que não eram no passado, mas que são hoje, estão vendo agora o que é administrar o município. Você imagina você ter que chegar e falar assim, comércio não pode abrir. Ninguém vai abrir a porta aqui. Ninguém pode abrir o comércio, ninguém pode vender. Então, foi muito difícil. Muito difícil. Administrar esses 4 anos. Eu falo que a minha administração foi a administração mais difícil da história de São Gabriel. Porque ninguém pegou a pandemia que eu peguei. Eu não digo por causa de dívida, por causa de hospital. A pandemia foi muito séria. Quantos amigos nossos que morreram? Pessoas que a gente sabia que tinha saúde, que estavam bem, que pegaram esse vírus e morreram. Ninguém sabia o que era aquilo. Foi desesperador. Desesperador, você tem que ficar dentro de casa, todo mundo trancado. Uma coisa horrível. Então, nós enfrentamos isso também. Então, gente, eu poderia ficar aqui falando para vocês por 1 hora de tudo que aconteceu na minha administração, das dificuldades que nós enfrentamos. Mas eu separei os itens assim, mais polêmicos para estar falando para vocês, para estar pedindo para vocês hoje aqui analisar com carinho essas contas minhas, né, para a gente poder seguir com tranquilidade e saber que prestou o serviço, um serviço responsável pela nossa cidade. Então, o Faguinho já explanou ali qual foi o problema das contas, e eu queria dizer para vocês que tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu troquei frota na saúde, quando eu cheguei não tinha só carro novo, foram 24. Eu fiz grandes e importantes obras nessa cidade. Então, assim, eu acho que eu mereço ter as minhas contas assim, reconhecidas por vocês. Então, eu venho aqui hoje, gente, senhores vereadores, vereadora Lúcia, eu vim aqui lutar. Lutar pela verdade, lutar pela justiça, lutar pela minha história e pelo que eu fiz por essa cidade. Eu não posso permitir, gente, e nem admitir que erros meramente técnicos, divergências contábeis e questões já superadas pelo Tribunal de Contas, tentem manchar um governo que entregou trabalho, entregou dignidade, entregou grandes e importantes investimentos, entregou equilíbrio fiscal e respeito ao cidadão. Eu enfrentei o caos que me deixaram. Eu enfrentei a maior pandemia dos últimos 100 anos. Eu enfrentei a crise da Previdência. Eu enfrentei a falta de recurso. Eu enfrentei a falta de estrutura. E, mesmo assim, eu entreguei um município organizado, estruturado e com dinheiro em caixa. Mais de 14 milhões de reais nós deixamos nos cofres da Prefeitura em 31 de dezembro de 2020. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu peço que vocês votem com justiça, com responsabilidade e com respeito à verdade. Eu peço a aprovação das contas, não por mim, mas por respeito ao que foi feito, ao que foi corrigido e ao que foi construído. Muito obrigada, gente. Obrigado, Céia. Encerradas as alegações, coloco o parecer prévio 049/2021 e o projeto de decreto legislativo 56 em discussão. Zé Roque tem a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, secretário, servidores que estão aqui hoje nos acompanhando, Céia Ferreira, Altair, ex-vereador, vereadores, aqui vereadora, nosso muito bom dia. É muito bom falar um pouco da Céia. Dá para a gente entender um pouquinho por que o Altair ganhou 4 eleições, ou 5 eleições foi vereador. Porque tinha uma guerreira agarrada junto com ele. E a gente conseguiu entender isso, quem é Céia, quando ela foi secretária de Agricultura. Foi uma das melhores, se não a melhor secretária de Agricultura que já passou por São Gabriel da Palha. Que enfrentou todos aqueles desafios e atendia a todos com carinho, com prontidão lá na secretaria. Tanto é que isso catapultou ela para ser prefeita. Só que aí você passa de uma secretaria para 13, 14 secretarias. Então a guerra foi muito maior, mas ela com muita humildade, com muito trabalho, com muita seriedade. A gente conhece pessoas da família dela que falam, minha mãe ficava chorando de madrugada, tentando resolver problemas das pessoas. E não é só ela, não é só você, Céia. Vários prefeitos que passaram por aí, eu tenho certeza que todos passam pela mesma agonia. Porque ninguém quer fazer o mal para o município. Todos querem fazer o melhor. Mas, infelizmente, questões que não conseguem resolver tudo. 4 anos é muito pouco para você conseguir pegar uma prefeitura desestruturada e tentar fazer um acerto. Mas ela foi com muita garra, com muita presteza, inclusive para salvar o que hoje está condenando ela, que é o Instituto de Previdência. Porque até quando foi feito o Instituto, vereadores e vereadora, ninguém contribuía com nada em São Gabriel da Palha. Com nada. Aí quando você forma um instituto, aí daí a pouquinho aposenta 200 ou 300 pessoas, como é que vai pagar se ninguém colocou dinheiro nenhum até lá? Os aportes que teriam que ter sido colocados, não era colocado. Na época eu fui presidente do sindicato, eu até brigava com a Raquel na época, Raquel, o aporte tem que colocar, eu falava com o Naro, que era o secretário de Finanças, tem que colocar o aporte aqui. Não, porque estava nadando na época em dinheiro, na época da Raquel, aí falou assim, na hora que precisar a gente coloca. E foi deixando, e não coloca, onde não coloca e tira, vai acabar. Mas assim, a Céia com muita presteza, inclusive ela tomou uma decisão antipolítica que custou ela sair da prefeitura, que foi passar de 11% para 14% o desconto do servidor. Desconto esse, Céia, que salvou o nosso instituto. Esses 3% que todos os servidores passaram a pagar mais, mesmo que perdemos voto tudo do servidor, que ninguém entendeu isso. Inclusive eu entrei na bolada também, que o Getúlio era seu secretário, eu estava aqui. E eu votei, mas não fugi da responsabilidade, porque eu sabia que ia ser importante para o Instituto. Ia ser importante, como foi importante para o Instituto. Tem uma medida que pode salvar o Instituto? Não sei. É um problema crônico, pesado. Semana passada a gente parcelou mais 12 milhões de reais aqui. Uma hora isso vai explodir na mão de alguém. Tomara que não seja eu que esteja lá. Mas isso vai explodir na mão de alguém aí e vai pocar. Então, assim, eu peço aos senhores vereadores, eu fui vereador junto com a Céia um tempo, né, que eu assumi no lugar do Getúlio, eu vi o tanto que ela trabalhou, o tanto que ela se empenhou para estar fazendo, para salvar o Instituto, o próprio Instituto que hoje pede a condenação dela. Então eu queria que vocês pensassem assim, com muita presteza, inclusive os outros que vão passar por aqui vão ter problema com o Instituto. Então assim, eu gostaria de pedir que todos votassem favorável às contas dela, porque essa mulher trabalhou, ela saiu da prefeitura sem nenhum processo, de forma alguma. Então, assim, ela merece o nosso respeito e o nosso agradecimento por ela ter passado por 4 anos e ter feito o que ela fez por São Gabriel da Palha. Obrigado. Vereador Getúlio. Colegas, bom dia a todos. Eu também tive a oportunidade ali de ser vereador 3 anos, né, no mandato da Céia, e tive 1 ano ainda à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Procurei, desde o início, assim como no mandato do Tiago, eu estava num palanque oposto, mas eu, logo quando a Céia ganhou, procurei estar do lado dela, sabendo da dificuldade que o município vivia. Assim como hoje eu estou fazendo também, mesmo estando no palanque oposto, mas procurei me aproximar da administração, porque aí a gente consegue participar mais do mandato, das ações ali do governo, né?
Nada contra quem faz oposição, tá, gente? Eu já fiz oposição também. São trabalhos distintos e ambos são importantes. Porque, não queria nem entrar nisso, mas a unanimidade é burra. Então, eu acho que o papel da oposição é importante, assim como o papel da situação. Mas quando a gente é a situação, a gente está ali participando ativamente ali do dia a dia, muitas vezes, dos gabinetes do secretário, ajudando a tomar as decisões. E eu lembro, sim, né, que não foi fácil para ela pegar aquela administração que herdou um pouquinho de dívida, porque a administração anterior passou também por dificuldades, né? Mas então ela pegou ali, ela tinha que começar a colocar aquilo dali no eixo, enxugar aquelas dívidas ali para começar a fazer uma gestão, né? Então, assim, cortou algumas secretarias, diminuiu algumas secretarias ali, evitou nomear pessoas e foi fazendo isso depois devagarzinho, aos poucos. O Léo mesmo, eu lembro que era secretário de Agricultura, era secretário de Meio Ambiente e vice-prefeito. Então, assim, no primeiro momento, isso tudo para enxugar gastos, para estar ali fazendo gestão. Questão do hospital, eu lembro que foi uma dificuldade tremenda também, né, que a população cobrava muito e a gente cobrava da SEA, cobrava de todo mundo ali, que a gente queria resolver essa questão do hospital, assim como a gente quer até hoje. A gente está cada vez mais amadurecendo nessa questão hospitalar, mas tinha uma dificuldade tremenda também. Então, assim, eu lembro que o promotor falou assim, eu vou mandar trancar as portas do hospital hoje. Então, assim, a gente teve que ter muita coragem, muito pulso para ir ali, enfrentar aquele problema ali, assumir o hospital e, queira ou não, os gastos aumentaram também. Então, não foi fácil essa questão, mas muitas coisas foram feitas, né? Às vezes a gente fica se atento somente aos problemas, mas assim, só no Santa Helena ali, a gente, na época foi construída aquela creche, né? Que hoje o meu filho estuda lá, na Luciana Glaza. Ali foi feita a galeria, ali foi reformada uma escola no Boa Vista, que foi construída uma quadra ali, cozinha, que não tinha nada disso. Então, eu falo assim, só no Santa Helena eu estou falando. Porque se a gente for falar de tudo que foi feito, é muita coisa e acaba o nosso discurso ficando chato. Mas calçamentos rurais, rodoviária, enfim, várias outras coisas que foram feitas, que foram importantes para o município. Mas assim, como vocês viram, pegou o município com 14 milhões em dívida e entregou o município com 14 milhões em caixa, né? Então, uma gestão que conseguiu juntar ali 28 milhões e uma gestão que foi responsável, que foi uma gestão que, como o Zé Roque disse, não tinha processos, né? A gente não via escândalos ali sendo anunciados, nem nada disso. Foi uma gestão responsável. Eu tive parte ali. A gente municipalizou o licenciamento ambiental, quando eu fui, que ajudou a aumentar também a arrecadação ali do meio ambiente, ajudou a abrir mais empresas em São Gabriel da Palha. Então, assim, foi uma gestão boa. A SEA, o que eu posso falar da SEA é o seguinte, ela não fez política, ela fez gestão. Ela fez muita administração, ela cuidou com muito zelo da coisa pública, mas não foi uma pessoa que era política. Se tivesse saído mais do gabinete, talvez estava lá até hoje, mas ficava muito no gabinete, cuidando dos problemas do município e fazendo as coisas com responsabilidade. Então, acho justo a gente votar a favor das contas da SEA. Assim, eu voto a favor, acho que os colegas seria importante também votar a favor, porque foi uma pessoa que teve responsabilidade e zelo com a coisa pública, tá certo? Muito obrigado e um bom dia a todos. Rapidamente, porque não posso me abster da palavra enquanto vereador também, e completando a fala do nobre colega Getúlio, eu gostaria de lembrar aos amigos que essa gestão ela conquistou ao longo desses 4 anos, com aprovação e rejeição, mas ao longo desses 4 anos, mais de 90 obras no município. E essas 90 obras no município foram conquistadas com um orçamento municipal de 40% do que é hoje. Então, a gente tem uma gestão que pegou um município com muito menos dinheiro do que existe hoje para ser aplicado. E, como foi bem lembrado aqui, enfrentou uma série de situações na área da saúde, na área de infraestrutura da cidade. Nós temos essas 90 obras, então, conquistadas com muito menos dinheiro. E, mesmo assim, nós temos um saldo positivo aí de 28 milhões, como bem disse o Getúlio, onde ela pegou essa empresa, porque a prefeitura não deixa de ser uma empresa pública, com um déficit de 14 milhões, entregou com um dinheiro em caixa de 14 milhões.
Então, você imagina o que é você pegar essa pedreira. Digo que, ao longo do estudo e da análise das contas, deu para perceber claramente que aquele era um momento de a gente ter um administrador profissional à frente. Ela é formada em administração, né? E eu acho que isso fez toda a diferença ali no resultado. Não vou influenciar o voto dos senhores, só vou lembrar desses pequenos detalhes. Foi uma administração feita, então, com menos da metade do que se arrecada hoje em dia, num momento complexo, com pandemia e tudo mais, que entregou o município com dinheiro em caixa e tendo feito mais de 90 obras. É isso. Obrigado, vereador Fagner. Alguém mais? Ainda está em discussão. Eu também não poderia deixar de fazer meu comentário aqui, Sé, que eu fui seu secretário de esporte e vi a seriedade que você trabalhou e tocou o município os 4 anos. Então, eu sou da mesma posição do Zé Roque, Fagner, Getúlio, os vereadores que falaram aí, da gente sim aprovar as contas da SEA. Informo os senhores vereadores que o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3, 9 votos dos membros da Câmara Municipal, de acordo com artigo 6, inciso 6, artigo 57 da Lei Orgânica do Município e artigo 368 do Regimento Interno. Informo que será nula a votação em que haja votado o vereador impedido nos termos do artigo 66, artigo 128, artigo 307 desse regimento, na forma do inciso 2º do artigo 368 do Regimento Interno. Solicito o secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para votarem a matéria. Em votação, o parecer 49 de 2021 do projeto de decreto legislativo 56. Dispõe sobre o julgamento das contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca relativas ao exercício financeiro de 2017. Gabriel Canal. Favor, parecer o projeto de decreto. Dirceu. Sim. Edinho. Sim. Aguilar. Sim. Fabiano Osh. Sim. Fagner. Sim. Getúlio. Sim. Zé Roque. Sim. Léo Bragato. Sim. Vereadora Lucinéia. Sim. Orian. Sim. Renato. Sim. Robinho. Sim. Aprovado por unanimidade. Você anuncia o resultado. A votação... Presidente, vamos pedir o pessoal, igual o Léo falou na última sessão, falar no microfone, porque às vezes o pessoal de casa não escuta e fica numa dúvida danada. Senão, informo que a primeira conta foi aprovada por unanimidade. Todos votaram sim ao parecer de decretos legislativos. Considerando a votação do parecer 49 e o decreto 56 da mesa diretora, a mesa diretora elaborará o respectivo decreto legislativo na forma como foi votada na presente sessão. Algum vereador deseja fazer a justificativa do voto? Esse é o momento. Novamente aqui eu informo aos senhores vereadores que o parecer prévio do Tribunal de Contas deixará de prevalecer por decisão de 9 votos, ou seja, 2/3. Vou colocar aqui agora. Não, aqui. Até os 57. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para votarem a matéria. Em votação, o parecer
81 do projeto de decreto legislativo número 57. Dispõe sobre os julgamentos das contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca relativas ao exercício financeiro de 2018. Vereador Gabriel Canal. Não. Dirceu. Não. Edinho. Não. Aguilar. Não. Fabiano Oste. Não. Fagner Ferreira. Não. Getúlio. Não ao parecer do Tribunal de Contas e sim às contas da CEA. Zé Roque. Não. Léo Bragato. Não. Lucélia. Não. Perdão, Lucinéia. Orian. Não. Renato. Não. Vereador Robinho. Não. Informo que o projeto foi rejeitado por unanimidade, 13 votos. Considerando a rejeição do parecer 81 e do decreto legislativo 57, a mesa diretora elaborará o respectivo decreto legislativo na forma como foi votado da presente sessão. Algum vereador deseja fazer a justificativa do voto? Apenas, presidente, para justificar aqui em nome de todos, para as pessoas entenderem que na primeira votação, referente ao ano de 2017, nós votamos sim ao parecer do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas aprovou as contas da ex-prefeita Céia Ferreira. E agora, 2018, que acabamos de votar, nós votamos não ao parecer do Tribunal de Contas, que reprovava as contas da CEA, e sim as contas delas. Apenas para deixar bem claro isso daí para as pessoas que estão de casa assistindo, que às vezes podem ficar na dúvida por que a gente votou sim na primeira e não na segunda, mas é só isso mesmo que eu queria justificar. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para votarem a matéria. Em votação, o parecer 99 e o projeto de decreto legislativo número 58. Dispõe sobre o julgamento das contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca relativas ao exercício financeiro de 2019. Vereador Gabriel Canal. Não. Dirceu Bolsoni. Não. Edinho. Não. Aguilar. Não. Fabiano Oste. Não. Fagner Ferreira. Não. Getúlio Filho. Não. Zé Roque. Não. Léo Bragato. Não. Lucinéia. Não. Orian. Não. Renato. Não. Robinho. Não. Considerando a rejeição do parecer 99 e do decreto legislativo 58, a mesa diretora elaborará o respectivo decreto legislativo na forma como foi votado a presente sessão. Algum vereador deseja fazer a justificativa do voto? Agora nós vamos passar por 59. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para votarem a matéria. Em votação, o parecer número 10 de 2023 e o projeto de decreto legislativo número 59 de 2025. Que dispõe sobre o julgamento das contas da senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca relativas ao exercício financeiro de 2020. Vereador Gabriel Canal. Não. Dirceu. Edinho. Aguilar. Não. Fabiano Oste. Não. Fagner Ferreira. Não. Getúlio Filho. Não. Zé Roque. Não. Léo Bragato. Não. Lucinéia. Não. Orian. Não. Renato. Não. Robinho. Não. Considerando a rejeição do parecer número 10 e do decreto legislativo número 59,
A mesa diretora elaborará os respectivos decretos legislativos na forma como foi votado na presente sessão. Algum vereador deseja fazer o justificativo do voto? Se é o último voto, é o seu momento. Pois não, Getúlio. Presidente, só queria aqui parabenizar a CEA, né, que teve todas as suas contas aprovadas por unanimidade. Recentemente, meu pai teve todas as suas contas aprovadas também. Isso daí, eu acho que enche o coração dele de orgulho, de alívio até hoje, porque lá atrás ele não teve o direito, né, nem de se defender. Então, assim, ele lutou na justiça pelo direito dele de vir aqui, fazer defesa das contas dele. Então, assim, isso eu sei que é muito, 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 muito importante para um ex-prefeito. Meu pai, até hoje, ele lembra da fala do Zé Roque, ele lembra da fala do Léo, dos vereadores que estiveram aqui presentes, né, que se justificaram no dia, do Aguilar, do Fabiano, que o Fabiano até falou que ele fez o parto lá, tudo, contou a história. Então, assim, ele se emociona sempre lembrando da aprovação das contas dele. Eu tenho certeza que você também está muito feliz, e eu tenho certeza que você teve suas contas aprovadas hoje por merecimento, pelo seu trabalho, pela sua gestão. Você, por mais que muitas vezes um gestor não consiga ter o agrado de 100% da população, até mesmo porque nem Jesus agradou todo mundo, mas eu tenho certeza absoluta que quando você esteve à frente do município ali, você deu o seu melhor. Isso eu tenho certeza, e a gente sabe disso, e esse é o reconhecimento político dessa Câmara Municipal para com a sua pessoa, apesar de, se você for candidato aqui, muitos aqui podem não te apoiar, porque aqui nós não estamos falando de apoio, nós temos que ter maturidade, porque política é uma coisa, né? Eleição é uma coisa, agora o reconhecimento ao seu trabalho, ao seu mandato, a gente sabe que você fez o melhor para São Gabriel da Palha, tá certo? Parabéns aí, sucesso. Vereador Léo. Bom dia, presidente e demais colegas. Eu também quero parabenizar a toda a comissão, né? Que os vereadores fizeram o estudo de todos os pareceres, e também parabenizar a CEA pela sua luta, né? As contas, o prefeito sai, a prefeita sai e ainda sai carregando os problemas, né? A gente sabe que você deu o melhor, né, da sua administração, que eu acompanhei de perto, e a administração Gabriel tem que ter, né, uma desenvoltura e uma sintonia com a Câmara, e hoje a gente está fazendo justiça aqui e aprovando suas contas, porque toda a contribuição, né, de todos que passam, por menos que faz ou por mais que faz, sempre deixa a sua colaboração, e saber que você foi prefeita e tanto de tempo que você ficou longe de casa, né? Porque não tem dia, não tem hora. Então, presidente, obrigado aí, parabéns a todos, e obrigado que o senhor trouxe a sessão para 9 horas, que acaba ajudando a gente mais cedo. Muito obrigado. Fagner. Bom, também quero dar os meus parabéns. A aprovação das contas nada mais é do que fazer justiça, como bem colocou aqui nosso nobre companheiro Léo. E não podia deixar de registrar um momento em que a gente conclui, então, a votação de mais um ex-prefeito, né, mais uma ex-prefeita. Foram várias contas aí, desde 2021, época em que o pai do nobre colega Getúlio Filho foi prefeito. Foi um projeto praticamente, né, encampado aqui por essa legislatura, todos vocês, meus colegas, em que desde o início do ano nós trabalhamos arduamente para que esse momento acontecesse. Hoje nós finalmente zeramos o nosso débito em relação à votação de contas de ex-prefeito, que se estendiam aí há mais de 2 décadas, né? Então, é uma amostra de como essa legislatura está atuando de maneira diligente, consistente, firme e dinâmica, aí, entregando resultados, tanto técnicos quanto práticos, aí para a população. Preciso deixar registrado aqui o brilhante trabalho da nossa equipe de efetivos, parte jurídica, e, em especial, está ali a figura do recém-aposentado funcionário, que foi o Joaquim.
Joaquim, deixo registrado aqui meu agradecimento sincero, porque sem você, esse resultado que nós atingimos em apenas um ano não poderia ter acontecido. Então, agradeço aí de coração, se você estiver nos assistindo, senão depois verifique que eu gostaria de deixar esse registro nos anais dessa casa. Agradeço de coração a todos pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano e, finalmente, terminamos aí com essa pendência que nos levava a ficar vermelhinhos até no Tribunal de Contas, porque a gente estava em débito com eles também. Agradeço a todos aí de coração. Obrigado. Vereador Zé Roque. Eu gostaria de estar dando os parabéns à Câmara Municipal por ter aprovado as contas da CEA hoje. Dizer que foi justiça, fazer isso, porque não pode uma pessoa sozinha pagar por uma coisa que não é dela. Centenas de pessoas passaram pela administração junto com ela administrando e que não conseguiram efetivamente resolver o problema do Instituto e colocar essa culpa nas costas de uma pessoa só. Então, hoje, a partir de hoje, essa despesa não está com você mais, a Câmara está tirando. E espero, assim, que com a sua experiência, com a sua desenvoltura política, não abandone São Gabriel. Esteja por perto, esteja pelas rodas da política. São Gabriel precisa muito da sua experiência, E como todos nós gostamos de São Gabriel da Palha, eu sei que você gosta também, não abandona a gente não. Nós temos que nos unir todos por um São Gabriel melhor para nós, para nossos filhos, para os nossos netos que estão chegando por aí afora. Então, assim, foi muito importante a Câmara tomar esse passo hoje e fazer justiça. E te agradecer mais uma vez por tudo que você fez por São Gabriel da Palha nesse mandato seu de 4 anos. Obrigado. Vereador Fabiano. Bom dia a todos. Não poderia deixar de falar, principalmente assim, justificar um pouco também do meu voto. Eu caminhei com a CEA durante toda a campanha dela, estivemos juntos, foi a minha primeira candidatura a vereador, quando ela também foi candidata a prefeita. Acompanhei o início da gestão da CEA, tive a oportunidade de trabalhar por uns meses dentro da gestão dela, naquele período conturbado do município ter que assumir o hospital, fecha o hospital, abre o hospital, e aquela confusão toda. E na gestão do Thiago eu tive a oportunidade também de estar à frente do hospital, de trabalhar na Secretaria de Saúde e de ver a dificuldade de uma gestão em manter um hospital com recurso próprio, com pouco dinheiro, com uma arrecadação baixa e tudo mais. E olha que a arrecadação de lá para cá já melhorou, CEA? Então, assim, a CEA passou por vários problemas durante a gestão, como ela mesma já disse, e a gente tem que mudar o ciclo, e o ciclo da CEA está sendo encerrado no dia de hoje, A partir do momento que nós aprovamos as contas dela, como o próprio Zé Roque já falou, esse peso sai de cima das costas dela e ela segue a vida dela e pode continuar participando politicamente, junto com a gente, junto com todos esses vereadores, para que a gente possa ter uma São Gabriel cada vez melhor. Então, CEA, parabéns e que Deus continue te abençoando. Vereador Robinho. Bom dia a todos. Queria parabenizar, Zé, a você, voto unânime aqui de todos, e agradecer à Câmara de Vereadores, Eu faço parte da mesa de comissões, E o vereador Fagner é muito técnico, A gente tem analisado todas as contas que votamos aqui, Com parecer técnico dos nossos técnicos da Câmara de Vereadores, também analisando com muita segurança, o lado político da cidade, Então a gente essa nova legislatura, agradecer aos vereadores mais velhos da casa, Léo Bragato, Zé Roque, Getulin, a compreensão dessa nova legislatura, uma vez que nós somos uma equipe bem grande, inovada, A gente está olhando esses pareceres com muita segurança, todos os prefeitos que passaram anteriores a você, a gente ganhou ali uma identidade que os erros foram um pouco diferentes, mas todos erraram praticamente na mesma contrapartida. Então, a gente está dando um voto técnico, e também querendo aqui fazer uma visão política em cima disso. A gente não tem nenhuma insegurança
quanto a votar as contas de vocês, né, olhando para o nosso umbigo próprio. Se a gente vota, vocês voltam à política. É isso que nós queremos, que vocês voltem à política, a discutir política pública em São Gabriel da Palha, né, trazendo para a gente a experiência onde vocês já erraram, né? Nós erramos nisso, acertamos naquilo, né? E amanhã a gente vai estar na mesa conversando, né, a política, novos prefeitos, né? E assim a gente quebrar um pouco a dinâmica da política partidária em São Gabriel da Palha, mas o que tem atrapalhado muito São Gabriel da Palha é desenvolver também a política, eu vou dizer assim, que destrincha São Gabriel da Palha, né? Onde forma grupos e equipes, né? E às vezes uma pessoa que tem total capacidade administrativa se impõe, né, ao peso da caneta, né? Mas se ele não estiver bem formado com um grupo, ele não consegue chegar a ser prefeito. E quando ele chega a ser prefeito, assim como você chegou, ele acaba tendo que pagar favores a estes grupos, e isso é justo. Acordo é acordo, não é verdade? Mas a máquina pública paga a conta, né? Tá bom, Zé? Meus parabéns e obrigado aos vereadores. Eu gostaria aqui de agradecer a todos os vereadores. Ceia, independente de situação ou oposição, o voto dos vereadores foi um voto muito responsável. Aqui ninguém influencia voto. Eles votaram conscientes, sabendo do seu trabalho, da sua gestão e da responsabilidade que você teve com o nosso município. Então, agradeço a todos aqui pela votação. Não havendo matérias constantes na pauta, declaro encerrada a presente sessão extraordinária de julgamento da prestação de contas 2017, 18, 19 e 20. E convido os senhores vereadores e a população em geral para a próxima sessão ordinária, no dia 24 de novembro, na próxima segunda do ano em curso, na hora regimental. Mais uma coisa que, sobre as emendas impositivas, eu lembro a senhora vereadora e os senhores vereadores que o prazo encerrará dia 24. E, caso de dúvida, procurar os servidores Stefan e Guto. Dia 24, quem não colocou as emendas impositivas, não indicou, acabou o prazo. E bom dia a todos. E lembrando que o expediente da Câmara é normal hoje, hein?